O Flamengo vai enfrentar o Internacional na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta é: esse Flamengo tá pronto para competir? Porque o momento não é nada bom e a torcida tá ficando sem paciência. Vem comigo. Esse é o canal Diagnóstico Flamengo e aqui você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, sem enrolação. Bom, vou te dar um contexto do jogo. O Flamengo chega para esse jogo contra o Internacional vindo de 3 partidas sem vencer. E não é só o resultado que preocupa, é o jeito que o time joga, ou melhor, não joga. Cara, o Flamengo vem de 3 partidas sem vencer, como falei. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Corinthians esse domingo na final da Supercopa e perdeu pro São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o pior, cara, não, além das derrotas, o Flamengo não jogou bem em nenhuma dessas partidas, entende? E nos 3 confrontos o Flamengo toma gol de cabeça. Então, é uma análise para a gente analisar, porque o Flamengo está tomando tanto gol em jogada aérea, não está conseguindo cobrir, a defesa não está sabendo cortar essas jogadas, e o Flamengo até então vai sendo punido. Bom, e na minha visão, os problemas são claros, e não dá mais para fingir que está tudo normal, cara. Primeiro, a gente vê jogadores sem ritmo de jogo, cara, sem intensidade, onde, como falei, tem muito jogador em campo, cara, que tá sem ritmo. E futebol hoje, sem intensidade, não ganha de ninguém, cara. O Flamengo anda lento, previsível, sempre um passo atrás. O time, cara, não tem criatividade. O time não tem... não consegue se achar dentro de campo, sabe? Os caras parece que não estão mais conseguindo achar um passe, achar uma abertura. Entende? Para que o elenco, o nosso elenco, ele consiga administrar as partidas. Não tá achando uma jogada, não tá achando um companheiro livre. E, cara, isso não é normal, cara. Você vê, às vezes, o jogador ele arranja um passe no seu companheiro e o companheiro não vai, cara. Isso não vem de hoje. Já nesses últimos confrontos, a gente vem acompanhando isso, vem vendo isso. Os jogadores sem ritmo, sem intensidade, cara. E isso atrapalha, cara, em geral, todo o elenco, tá ligado? E aí, cara, entramos no segundo tópico. As decisões questionáveis da diretoria. Vamos lá. É importante deixar claro, as contratações, elas foram boas. Chegou Paquetá, chegou Vitão, chegou jogadores que têm qualidade. Mas, cara, quando você monta um planejamento e apresenta o projeto, mas no final das contas esse planejamento não é cumprido, você muda ideia no meio do caminho, muda discurso, muda comando, quem paga sempre é os jogadores, cara, dentro de campo, é o time, entendeu? Então não adianta contratar bem se você não consegue ter coerência, se você não consegue ter continuidade e organização, cara. Na minha visão, falta alinhamento entre diretoria, comissão técnica e elenco, cara. Pra você entender bem, por exemplo, o Flamengo, cara, tem um planejamento de jogar com o seu time, cara, o seu time base. Inclusive os 2 clássicos contra o Vasco e contra o Fluminense. O Flamengo tinha noção de que podia se complicar no Carioca. Mas o que o Flamengo fez? Não, vamos cancelar esse planejamento, vamos voltar com os titulares já contra o Vasco e ir organizando o time até a Supercopa. Resultado? Perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo e perdeu a Supercopa pro Corinthians. Cara, é um time totalmente apático em campo, um time sem condicionamento físico nenhum, cara. Como eu falei, cara, o planejamento foi totalmente errado, entende? Tipo, os caras planejaram uma coisa, de última hora trocaram porque foi necessário, não tô dizendo que não foi necessário, mas que a gente viu que foi necessário, mas que você vê, cara, o Flamengo pagou por isso, entende? Perdeu 3 confrontos importantíssimos que não podiam perder, tá ligado? E aí, cara, fica complicada a situação do time nesse momento, entendeu? Cara, como eu falei, o tópico 3 vai ser justamente isso, a falta de condicionamento físico. A gente vê, cara, como o time morre no segundo tempo, não acompanha o ritmo do adversário, perde disputa, perde corrida. E, cara, um Flamengo assim não impõe respeito, essa é a verdade. Falta de criatividade, quando pega um time mais fechado, tem nem o que fazer, cara, acabou, isso é a verdade. O time não tem uma jogada organizada, não tem uma variação e não tem ideia, cara. Sempre é toque pro lado, cruzamento errado, esperança no acaso. Se você assistiu o confronto contra o Corinthians, cara, o Flamengo não jogou nada o primeiro tempo. E o segundo tempo com um time a menos, um jogador a menos, perdão, à medida que o Corinthians foi fazendo algumas faltas, o Flamengo só levantava a bola na área, cara. Era o que tinha pra fazer, não tinha uma jogada trabalhada, entende? E aí entra o tópico, na minha opinião, mais importante desse vídeo. Que eu acho que tá acontecendo hoje no Flamengo, cara. Falta de desejo de vencer, ou, como você quiser falar, uma falta de atitude.
Porque parece que falta vontade, falta atitude. Falta aquela fome de vitória, cara, que a gente viu no ano passado do Flamengo. Ou os jogadores acordam, cara, ou a temporada vai ser longa, essa é a verdade. Você vê, cara, parece que pelo elenco ter vencido as competições do ano passado, parece que, sabe, não tá mais com aquela vontade, aquela fome de dizer, não, vamos buscar, cara, vamos tentar de novo, vamos fazer uma temporada melhor que a temporada passada. Parece que é um time que entra de salto alto, cara, em campo. Entra como se fosse qualquer jogo, não dando a mínima pro adversário, não desrespeitando o adversário, mas meio que dizendo, vamos jogar por jogar, cara. E vamos vencer, tá ligado? Mas não é assim, cara. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Pega um time organizado, cara, e acontece isso. Essa é a verdade. Bom, e a minha expectativa pro confronto contra o Internacional é que o Internacional, obviamente, não vai facilitar, onde é um time organizado, um time competitivo, e que sabe explorar o erro do adversário. Então, também tem que entrar com cuidado, entrar ligado, e tem que tomar cuidado, cara, com o Internacional, porque o Internacional não vai brincar. O Internacional, eu tenho certeza que vai dar vida para vencer o Flamengo. Então, o Flamengo tem que pôr a cabeça no lugar, se organizar e ir para esse confronto para dar vida, cara. Essa é a verdade. Bom, então é isso. Essa é a minha opinião sobre o momento do Flamengo. Agora eu quero saber a sua. Você acha que é falta de atitude ou problema de planejamento? O Flamengo reage contra o Inter ou a crise aumenta? Deixe seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer. Aqui a gente fala a verdade, doa quem doer. Tamo junto.